Marcus Asher foi executado ontem às 15h30, hora de Brasília, na Indonésia, para cumprir sentença do Estado indonésio que o condenou à morte por tráfico de drogas. Para aqueles que dizem que outros brasileiros já conseguiram sair ilesos dessa situação, é preciso lembrar que a situação mudou há uns 15 anos. Resumindo, em época anterior em que o crime foi cometido, não existia a pena de morte para tais delitos. Na Indonésia, por conta de ausência de recursos para fiscalizar adequadamente a entrada de drogas no país, resultado de pouca estrutura de combate às drogas, eles entendem que tal exemplo é uma boa alternativa. Aliás, por conta de suas belezas naturais e até as noites agitadas de Bali, as drogas são um elemento complementar de diversão para uso especialmente de turistas. O governo brasileiro, aparentemente, fez o possível para obter a clemência. E observe, não se trata de uma atitude individual de Dilma Rousseff, mas uma obrigação diplomática de defender um cidadão brasileiro no exterior. Como a reivindicação brasileira fracassou e por considerar a recusa uma falta de cortesia do governo indonésio, o embaixador brasileiro foi chamado de volta para consultas, o que significa uma manifestação de insatisfação. Afinal de contas, ninguém gosta de levar um não, e as relações diplomáticas entre Brasil e Indonésia estão estremecidas. Natural. Um detalhe interessante é que o governo indonésio pede clemência à Arábia Saudita por conta de Satinah Binti Jumadi Ahmad, condenada à morte por matar seu empregador. Deixa eu imaginar a resposta da Arábia Saudita. Aqui esse tipo de crime é considerado grave. Será? Não. Eles devem aceitar a clemência. Tem um lance de dívida de sangue que custará algo em torno de 1,9 milhão de dólares para a família da autora da morte em favor da família da vítima. Não tente entender o direito internacional. Colocando de lado tudo isso, temos em nossas mãos alguns elementos para discutir, ao menos superficialmente, a pena de morte. Muitos contratualistas diziam que a ameaça à vida de um indivíduo era o ato derradeiro para a quebra do contrato social entre o indivíduo e o Estado. Afinal de contas, a vida é considerada por muitos como o maior patrimônio do ser humano. Sem ela, nada valemos. É difícil debater pena de morte quando, de um lado, algumas pessoas entendem que o assunto é bem mais complexo, envolve estruturas sociais e a pena precisa ser compreendida dentro dos mais amplos aspectos do direito. E do outro lado, muitas pessoas acreditam que penas como a de morte dão exemplo e resolvem a questão como um todo. O estuprador de uma criança, uma pessoa que comercializa drogas, um latrocida, a pessoa que rouba a merenda de crianças carentes, o próprio desvio de dinheiro público, a sociedade se divide quanto à extensão e complexidade das penas. Prisão perpétua? Morte? A questão é que muitos aplaudiram a execução do brasileiro. Afinal de contas, quem manda traficar num país desses? Outros choram alegando brutalidade. Era uma vida, independente de ser um traficante ou não. Marcos com certeza sentiu medo antes de ser morto. Mas também acredito que antes de morrer, lembrou de seus voos livres de asa delta. E por um momento, antes de morrer, pode ter sentido um saborzinho da liberdade. Marcos agora está morto, por um tiro de um algoz anônimo, pois nem quem o matou é sabido ao certo, uma vez que apenas 3 dos diversos rifles continham a munição letal. Mas o debate continua e parece que ninguém tem a fórmula secreta para equilibrar as sociedades de forma que ela se proteja dos descontroles que ocorrem, fruto da própria convivência humana. Marcus Asher era um bandido. Tentou traficar drogas, foi preso e acabou sendo condenado à morte. Se foi vítima de um estado brutal, é uma discussão que as sociedades precisam traçar para compreendermos melhor os elementos contidos e se a pena capital é o melhor remédio jurídico ou não. E você, qual a sua opinião? No mais, valeu!